Há uma diferença entre o amor cego e a indiferença criminosa. O primeiro é uma fraqueza humana. O segundo é uma escolha de ignorar o óbvio. Esta história é sobre como o instinto materno deu lugar ao medo de ficar sozinha. Na primavera de 2020, Maya Chappell veio ao mundo. Sua mãe, Dana Carr, cresceu em uma família onde reinava o tratamento severo. Ambos os pais abusavam do álcool. O pai mantinha a família com medo, gritava, batia, humilhava. A infância de Dana estava impregnada desse horror, e ela sonhava apenas com uma coisa: fugir de lá assim que surgisse a oportunidade. Assim que a jovem se firmou, ela saiu de casa. Aparentemente a tempo. Logo depois disso, seu pai foi condenado por tirar a vida de uma pessoa e enviado para a prisão. Naquela época, Dana, de 17 anos, já namorava James Chappell. Ele tinha 21 anos. Muitos achavam que ela era jovem demais para relacionamentos sérios, quanto mais para a maternidade. Mas a jovem buscava desesperadamente o que nunca havia recebido: calor e carinho. James, por sua vez, queria tirá-la do ambiente tóxico. Eles se casaram e começaram a se preparar para o nascimento da filha. Após a prisão do pai, a mãe de Dana pediu o divórcio e encontrou um novo parceiro. Ele se revelou um homem decente, encontrou facilmente um ponto de contato com a enteada e amava sinceramente a pequena Maya. Infelizmente, o casamento de Dana com James não lhe deu o que ela esperava. O relacionamento desmoronava literalmente diante dos olhos. No verão de 2022, quando Maya completou 2 anos, os pais se separaram. Dana não pretendia voltar para a mãe. E nem precisou. Quase imediatamente após o rompimento, ela começou a namorar Michael Damon. Tudo se desenvolveu rapidamente, como se a jovem tivesse medo de ficar sozinha, nem que fosse por um dia. No final de agosto do mesmo ano, os jovens já moravam juntos. Maya ficou morando com a mãe. O novo namorado não tinha emprego. Dana trabalhava quase sem folgas para sobreviver. O dinheiro faltava constantemente. Por isso não havia recursos para babá ou creche. Saindo para os turnos, a mãe deixava a filha com Michael, sozinha, naquela casa. O pai biológico de Maya a via raramente. A ex-esposa impedia os encontros de todas as formas. Tudo isso acontecia na pequena cidade britânica de Shotton Colliery. A vida seguia seu curso. Ninguém poderia imaginar que em um mês aconteceria uma tragédia. Em 28 de setembro de 2022, por volta das 10 da manhã, o padrasto de Michael, um homem chamado Carl Gallagher, passou na casa do casal. Naquela época, os jovens já moravam juntos há um mês. Segundo Dana, tudo ia muito bem. Mas quando Carl apareceu na casa, sua atenção foi atraída pelo comportamento de Maya. Ela parecia ansiosa, evitava Michael. Quando ele entrava na sala, a pequena paralisava. Isso acontece. Elas sentem o perigo instintivamente, mesmo que não consigam explicar com palavras. Ainda mais alarmante era como o próprio jovem se comportava. Ele falava nervosamente ao telefone com vários bancos. Eles lhe negavam crédito. A voz falhava. Os dedos apertavam o telefone. Seus negócios iam mal. Michael tentava resolver problemas financeiros, mas ao mesmo tempo convenceu o padrasto de que tudo estava sob controle e não havia com que se preocupar. Um sorriso forçado, garantias rápidas. Carl foi embora. Após a partida dele, Michael continuou procurando dinheiro. Ligou para os serviços sociais que pagam benefícios, sem sucesso. Recorreu a novos bancos, novamente recusa, devido ao mau histórico de crédito. Depois conversou por 16 minutos com um fundo de caridade,
A voz tornava-se cada vez mais desesperada. Também não deu em nada. A série de fracassos o tirou do sério. Havia silêncio na casa. Apenas o tic-tac do relógio na parede. E aquela que não podia fugir. Na tarde do mesmo dia, Michael ligou para Dana no trabalho. Voz firme, quase calma. Informou que Maya havia perdido a consciência. Ela respirava mal, era preciso voltar para casa urgentemente. Dana concordou e pediu saída imediatamente. Logo após a conversa com ela, Michael ligou para o serviço de emergência 999. Na gravação da central, ouve-se ele explicando a situação. Monotonamente, sem pânico. Quando os paramédicos e a polícia chegaram ao local, encontraram a pequena em estado crítico. Ela estava deitada, imóvel. Respiração intermitente, quase imperceptível. Maya foi levada para o Hospital Rainha Vitória, em Newcastle. Ela estava inconsciente. Nos 2 dias seguintes, os médicos lutaram desesperadamente por sua vida. Sem sucesso. Maya nunca recuperou a consciência. Os aparelhos foram desligados em 30 de setembro. A autópsia mostrou múltiplos danos cerebrais. 5 especialistas independentes chegaram a uma conclusão. Os traumas foram resultado de tratamento cruel. Os médicos que trabalharam com Maya ficaram chocados com a dimensão dos ferimentos. Um dos cirurgiões diria mais tarde que, em sua prática, tal coisa só era encontrada após acidentes de carro em alta velocidade. Sua aparência falava por si. Até nos lugares mais vulneráveis foram encontrados grandes hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Roxos, verde-amarelos, cinzas, quase curados. Embora fosse difícil determinar exatamente o momento de seu aparecimento. A julgar pela natureza dos hematomas, a maior parte foi infligida justamente em 28 de setembro, no mesmo dia em que tudo deu errado para Michael. Dana e Michael foram interrogados separadamente. Ambos afirmavam que Maya não sofria maus-tratos. Ambos estavam preparados para as perguntas. Explicavam que a pequena era muito ativa, corria constantemente, caía, são assim, desajeitadas, curiosas. Por isso, os hematomas aparecem sozinhos. Os médicos refutaram imediatamente essas declarações. Todos os especialistas concordaram. Tais traumas não surgem acidentalmente. Nunca. Os detetives aprofundaram a investigação. Os parentes de Michael e Dana chamaram a atenção para um detalhe. Literalmente, alguns dias depois que o casal começou a morar junto, hematomas começaram a aparecer em Maya. Os primeiros foram notados em 26 de agosto. Vizinhos passeavam com seus filhos e encontraram Dana e sua filha. Todos notaram um trauma na cabeça que a jovem tentava cobrir com o cabelo da pequena. Movimentos desajeitados da mão quando alguém se aproximava. Desvio rápido do olhar. No dia seguinte, a família se reuniu com parentes. A eles, juntaram-se também os entes próximos de Michael. Todos notaram ferimentos no corpo de Maya. Desta vez, o jovem casal declarou que ela havia caído do escorregador. Dana apoiava avidamente a versão do namorado, acenava com a cabeça, acrescentava detalhes. Naquele momento, isso acalmou as pessoas ao redor, embora fosse difícil acreditar nessa história já naquela hora. O hematoma não estava apenas na cabeça, mas também dentro da orelha esquerda de Maya. É difícil imaginar uma situação em que tal trauma pudesse aparecer acidentalmente. Além disso, ao redor da mandíbula havia marcas pontuais, nítidas, como se alguém a tivesse agarrado com os dedos, com força, com muita força. Em 5 de setembro, Michael ligou para Dana no trabalho e disse que Maya estava com problemas respiratórios. Quando a mãe pediu saída e chegou em casa, tudo estava em ordem. Maya brincava, respirava normalmente. Mas em seu corpo haviam surgido novas marcas. O namorado imediatamente as atribuiu a quedas acidentais no quintal, onde supostamente passeavam enquanto Dana trabalhava.
Um gesto largo, como quem diz, o que há de mais nisso, caem constantemente. No dia seguinte, a própria mãe passeava com a filha. Vários conhecidos notaram imediatamente um corte visível no nariz de Maya, fresco, ainda não cicatrizado. Alguns dias depois, ela apareceu com o lábio cortado. Inchaço, crosta de sangue coagulado. As desculpas eram sempre as mesmas. Correu, caiu, bateu. Mecanicamente, sem emoções. Em seguida, a pequena foi entregue por pouco tempo à avó, mãe de Dana, para que passasse um tempo com a neta. Eles tinham um relacionamento caloroso com o padrasto. Naquela mesma noite, quando banhavam Maya, o homem notou hematomas por todo o seu corpo. Ele até fotografou isso e enviou para Dana. Apesar de todas as garantias, o pai via como o comportamento da pequena mudava. Durante as visitas raras e inconstantes, ele notou que o comportamento de Maya piorou drasticamente. Ela tornou-se desobediente, muito nervosa, chorava constantemente, dormia mal, assustava-se com sons bruscos. O pai ligou isso diretamente à influência negativa da mãe e do seu novo namorado, mas não pôde fazer nada. Mãos atadas. O tribunal já tinha proferido a sentença. Na verdade, nesse período, Michael estava sob a vigilância de credores que exigiam dinheiro. Provavelmente, foi exatamente isso que se refletiu em Maya. Ele tinha acumulado uma dívida muito grande por substâncias proibidas. Aqueles que venderam isso começaram a exigir o pagamento. Comportavam-se de forma cada vez mais ameaçadora. Chamadas a qualquer hora do dia ou da noite, mensagens com ameaças. A tensão crescia. Uma noite, James chegou para buscar a filha na casa onde ela vivia com Dana e Michael e viu as janelas partidas. Cacos de vidro no chão, fita adesiva na moldura. Ambos culparam vândalos, mas mais tarde conseguiu-se descobrir que eram as mesmas pessoas que tentavam assim intimidar o devedor. Na visita seguinte, a casa estava manchada de tinta, escorridos vermelhos na parede branca, como se alguém tentasse escrever uma mensagem. Além disso, a ex-esposa disse que um dia antes da chegada de James, alguém tinha retirado os fusíveis do quadro elétrico. Por isso ficaram sem luz quase um dia inteiro, até perceberem o que tinha acontecido. Dana convencia o ex-marido de que eram vândalos ou perseguidores. Olhos bem abertos, riso nervoso. É difícil dizer se ela estava simplesmente a mentir ou se a jovem mãe realmente não sabia o que se passava na casa. Quando o pai biológico começou a ter suspeitas de maus tratos à filha, quis reunir e documentar provas, para apresentar uma denúncia fundamentada. Infelizmente, nesse mesmo período, a mãe biológica de Maya praticamente não o deixava comunicar com a filha. Sob diferentes pretextos, ela cancelou várias vezes a entrega da pequena para o fim de semana. Dizia que ela tinha adoecido. Afirmava que a filha não queria ir ter com o pai. Por isso, James não pôde tomar medidas para proteger a filha. Agora tornou-se óbvio. Tudo isso era feito propositadamente para que os hematomas da pequena sarassem e não surgissem perguntas incômodas. O tempo trabalhava contra ele. Assim que a filha finalmente ficou em casa do pai biológico, Dana começou novamente a procurar justificações para os novos ferimentos. Contou que Maya tinha passado alguns dias com os avós. Supostamente, eles cometeram um erro e não vigiaram a pequena. Mais uma vez a culpa era de alguém, só não dela. Para grande desgosto de James, a própria Maya, devido à idade, expressava-se muito mal. O pai tentava falar com ela sobre o assunto, mas cada vez que apontava para os hematomas, ela mostrava por gestos que algo batia, e dizia, baixinho, quase num sussurro. Apenas mais tarde, James percebeu que ela nomeava Michael, abreviando o apelido Damon. Naturalmente, isso não era suficiente para acusá-lo do que acontecia com a pequena. Até que se tornou tarde demais.
Durante a investigação, uma grande quantidade de informações foi obtida após a verificação de correspondência e telefones. Tudo parecia indicar que Dana não tinha noção do que acontecia na realidade. E acreditava de boa vontade em qualquer mentira que Michael proferisse. Mais frequentemente, ele afirmava que Maya tinha caído no parque infantil quando passeavam, ou que tinha batido em algo em casa a correr. Antes de conhecer este jovem, nada semelhante tinha acontecido na vida da pequena. Mas mesmo estas mudanças drásticas não provocavam quaisquer suspeitas na mãe biológica. Ela continuava a acreditar no que lhe contavam. E a situação agravava-se devido à impunidade. Quando James começou a investigar ativamente o que se passava com a pequena, Dana ficou alerta e teve uma conversa séria com o seu companheiro. Maya tinha realmente ficado com alguns hematomas estranhos que lembravam mordidelas. Marcas semicirculares, dispostas em pares. Depois disso, soou a justificação mais estranha de Michael. Ele informou que Maya se mordia a si mesma. Pausa na correspondência. Depois, a sério, ela faz isso? Então surgiu uma questão para os detetives. Por que é que, perante todos os ferimentos estranhos e o comportamento suspeito do namorado, Dana não recorreu nem a um centro médico, nem à polícia, nem a outros especialistas? A jovem mãe invocava a sua inexperiência. Eu não sabia, repetia ela uma e outra vez. Eu pensava que estava tudo normal. O próprio Michael, quando todos à volta começaram a fazer perguntas incômodas à família sobre os ferimentos de Maya, disse simplesmente: se não parassem de fazer essas perguntas e não parassem de meter o nariz onde não eram chamados, ele não tomaria mais conta dela. Um ultimato, duro, direto. Contrariamente às expectativas, a reação de Dana a esta declaração foi ambígua. Ela começou a convencer o namorado de que acreditava nele. Começou a justificar o seu comportamento e a necessidade de poupar. O diálogo terminou com Dana a declarar-lhe o seu amor, dizendo que confiava e que queria que ele continuasse a tomar conta da filha. Em vez de verificar as suspeitas contra Michael, ela continuava a justificá-lo. Mesmo quando lhe mostravam fotografias com a filha espancada, ela garantia a todos que, se não fosse a vigilância do seu namorado, Maya teria sofrido ferimentos ainda piores. Uma lógica invertida, mas para ela convincente. James ficou chocado com a ingenuidade da ex-esposa, mas, infelizmente, não podia fazer nada quanto a isso. As trocas de mensagens repetidas entre os apaixonados terminavam com Michael a assegurar a Dana que em circunstância alguma tocaria na filha dela. E ela assegurava que nunca pensaria tão mal dele. Mesmo quando, naquele dia fatídico, Michael enviou uma mensagem a dizer que Maya estava a sufocar, a jovem mãe terminou o curto diálogo dizendo que amava o namorado e que não o queria perder. É claro que o destino da pequena não a preocupava de todo. As prioridades estavam definidas. Quando encontraram a pequena em casa ainda viva, surgiram imediatamente sérias suspeitas sobre o que lhe acontecia. No centro médico, contaram no seu corpo inúmeros hematomas em diferentes fases de cicatrização. Entre eles, havia marcas muito suspeitas que lembravam mordidelas. A enfermeira que fez o exame inicial diria mais tarde que as suas mãos ficaram geladas quando viu o estado dela. Após a autópsia, o médico legista chegou à conclusão de que a pequena foi sujeita à tortura prolongada com um objeto contundente, provavelmente os punhos de um adulto. Tudo apontava para Michael. A maior parte da atenção concentrou-se na zona da cabeça e do abdômen de Maya. Supôs-se que ela poderia ter sido atirada ao chão com o uso de força. Segundo o cirurgião que tentou salvar Maya, ela parecia ter caído de uma grande altura, ou ter sofrido um acidente de automóvel a alta velocidade. Órgãos internos danificados, hemorragias extensas.
Vendo estes factos terríveis, Dana começou finalmente a suspeitar de algo, a julgar pela sua confissão. Seja como for, os argumentos da mãe de que mais uma vez não sabia de nada eram mentira. O estado da pequena era o resultado não de ações espontâneas, mas de tortura sistemática pelo seu companheiro. Isso não era segredo para ela. Todo o seu círculo lhe falava disso e pedia à jovem mãe para refletir, mas ela não queria ouvir. Quando os polícias e os paramédicos chegaram à chamada na casa do casal para levar Maya para o hospital, Michael, de 27 anos, foi detido. Suspeitavam dele pelo que fazia com a pequena. O rapaz foi interrogado, mas não confessou nada. Quando Maya faleceu no centro médico, o jovem foi acusado de lhe ter tirado a vida. Ele apareceu novamente no interrogatório, já como o principal suspeito. Mas ele continuava a negar a culpa. Sentava-se calmamente, mãos na mesa, olhar direto. Pelo contrário, ele descrevia a relação com Maya como amorosa e cheia de compreensão mútua. Segundo o jovem, ele nunca sequer ralhou com ela, nem levantou a voz. Mas naquele dia, quando ela parou repentinamente de respirar, ele sentiu que ela estava a passar mal. Antes de ela perder a consciência, estavam a jogar Xbox juntos. Ele no sofá, ela ao lado. E depois, ela foi para o quarto. Michael continuou o jogo. Cerca de 10 minutos depois, ouviu-se um estrondo vindo do quarto da menina. Ele levantou-se para ver o que tinha acontecido. Enquanto subia, tropeçou. Encontrou Maya deitada imóvel. Aparentemente, ela caiu acidentalmente da cama. Isso soava pouco convincente. Ele notou imediatamente a respiração irregular da menina. Por isso, contatou a namorada, chamando-a para casa. E depois disso, os serviços de emergência. O operador falou com Michael enquanto os serviços de resgate se dirigiam para a ocorrência. Ele foi instruído detalhadamente sobre como prestar os primeiros socorros. O jovem, segundo a sua própria confissão, fez respiração boca a boca e massagem cardíaca. Tudo isso era mentira. Mesmo várias quedas da cama para o chão não poderiam levar ao aparecimento de tal quantidade de hematomas. Tudo indicava a tortura constante da menina, mas Michael não confessava isso. Mantinha-se confiante, respondia com clareza. Em seguida, os detetives falaram com o padrasto do jovem, que tinha passado pela casa dele naquela mesma manhã. Ele ficou tão chocado com o comportamento de Maya que até quis inicialmente levá-la consigo. Segundo o homem, ela chorava, chamava pela mãe. Parecia assustada e até tentou esconder-se quando viu Michael. Encostava-se à parede, virava o rosto. Era óbvio que a menina não se sentia confortável perto daquele homem. Quando o padrasto disse isso ao rapaz, este informou que estava tudo bem e convenceu-o de que não havia motivo para preocupação. Um sorriso forçado, um ligeiro encolher de ombros. Apesar disso, o homem conseguiu gravar um vídeo onde ficaram registradas imagens do comportamento estranho de Maya. Mais tarde, foram usadas em tribunal. Prova de que a menina tinha medo. Os detetives estudaram o histórico de chamadas de Michael e ficaram chocados com os intervalos de tempo. A chamada para o serviço de emergência foi feita do telefone fixo. Mas enquanto o operador aconselhava o jovem sobre como prestar os primeiros socorros, foi feita outra chamada, para o banco, pelo telemóvel. O criminoso simplesmente deixou Maya em estado crítico no quarto e ausentou-se por pouco tempo para solicitar mais um empréstimo. O destino dela era-lhe indiferente. O dinheiro era mais importante. Além de todos esses episódios e do comportamento suspeito do jovem, os investigadores apuraram que ele era infiel à namorada. Na verdade, ele tinha um perfil num site de encontros online. Durante a vida em comum com Dana, ele trocava mensagens e encontrava-se com outras raparigas. Foi até descoberta uma troca de mensagens na qual uma dessas amantes confessava ter engravidado dele.
A comunicação com ela cessou imediatamente. A última mensagem ficou sem resposta. Além de substâncias proibidas, Michael tomava esteroides. Foi precisamente isso que exerceu uma influência séria no seu comportamento agressivo e estado emocional, especialmente sob o efeito do consumo. Ele simplesmente não se controlava em alguns momentos. Hormonas, raiva, dívidas, tudo se misturou. Por causa disso, sobrava para Maya. Ela estava por perto, ela estava indefesa. Dana continuava a insistir que desconhecia tudo aquilo. A jovem mãe também foi acusada de tratamento cruel para com a filha. Considerou-se que ela, com a sua indiferença, contribuiu para o que acontecia na casa. Dana foi avisada sobre a situação, mas não fez nada para proteger a filha. Em vez disso, apoiava Michael e dizia que não o deixaria. O amor é cego, às vezes até a tragédia. Em outubro de 2023, começou o verdadeiro processo judicial. Nesse período, a mãe biológica daquela que já não estava entre nós declarou que estava tão fascinada pelo namorado que isso a cegou. Ela simplesmente não reparou no que estava a acontecer e não acreditava que o seu companheiro estivesse a fazer mal à menina. Segundo ela, a jovem mãe não tinha consciência das consequências de tal comportamento do rapaz. Durante algum tempo, Dana nem sequer percebeu que os polícias lhe atribuíam responsabilidade parcial pelo sucedido. Quando o advogado conseguiu fazer a sua cliente compreender essas verdades simples, ela mudou o seu comportamento. Começou a chorar nos momentos certos. Descobriu-se que agora a jovem mãe se arrepende. No entanto, poucos acreditaram realmente nela. Todos achavam que Dana apenas queria evitar a pena de prisão. Durante as audiências, o defensor tentou apresentá-la como uma vítima que sofreu durante muito tempo com a crueldade na sua infância às mãos de um pai violento. No final, este tirou a vida a uma pessoa. Dana estava habituada a tratamentos cruéis, que eram a norma para ela. Os traumas emocionais toldaram-lhe o raciocínio e não a deixaram perceber no que tudo aquilo poderia resultar para a menina. Todos esses argumentos do advogado poderiam apelar ao máximo à compaixão dos jurados, mas de modo algum justificavam a sua indiferença face ao destino da filha. Em tribunal, Dana declarou que agora lhe é desagradável até estar na mesma sala que Michael. No entanto, ela temperou as suas histórias lacrimosas com mais uma mentira. Segundo as primeiras palavras de Dana, depois de ter perdido Maya, ela sofreu uma interrupção da gravidez. Os detetives já tinham ouvido essa história. Agora, ela foi mais longe. Se nos interrogatórios se falava de uma gravidez simples, agora falava-se de gêmeos de Michael. Tal como antes, o destino deles acabou de forma trágica. Agora, segundo Dana, ela fez uma interrupção da gravidez ao perceber que Michael tinha tirado a vida à sua filha. A ré não queria ter nada a ver com ele, nem ter filhos dele. Voz firme, olhar direto. Esse argumento foi imediatamente verificado pelo Ministério Público. Não havia quaisquer registros médicos que confirmassem a gravidez, a interrupção ou qualquer outra coisa. Vazio. Essa mentira causou grandes danos a Dana. Os jurados consideraram que ela se tinha perdido em mentiras. Demonstrou uma indiferença criminosa para com a filha. Simplesmente ignorou coisas perigosas óbvias. Também a confirmação da indiferença da mãe foi o facto de que, após o sucedido com a filha, embora se tenha separado de Michael, arranjou logo um novo namorado. Começou a construir uma relação com ele, engravidou e deu à luz um filho. Tudo isso não parecia luto por aquela que se foi. A vida continuava, como se nada fosse. Como resultado do processo, Dana, de 24 anos, foi condenada a 9 anos de prisão. Mais tarde, recomeçou o processo de Michael Damon. Ele recusou-se a admitir a culpa, ao contrário de Dana. O seu defensor insistia que o cliente não tinha motivação sádica, premeditação ou planejamento do que aconteceu a Maya.
Por isso, o sucedido é um acidente. A voz soava convincente, os gestos corretos. Apesar de todas essas tentativas patéticas de justificar o arguido, Michael foi considerado culpado de ter tirado a vida à menina e condenado à prisão perpétua. No entanto, o tribunal mostrou clemência e manteve o seu direito à liberdade condicional após 21 anos. A porta da cela bateu, a chave girou na fechadura. A despedida da menina ocorreu a 4 de novembro de 2022. Um caixão pequeno, flores brancas, algumas dezenas de pessoas. Após este evento trágico, James escreveu uma última mensagem para a sua filha na página das redes sociais. Despediu-se da menina, pediu desculpa por não a ter conseguido proteger e deu a entender que eles ainda se iriam encontrar, sem dúvida. O cursor piscava no ecrã. As lágrimas caíam sobre o teclado.